Olá pessoal, estamos aqui para mais uma das nossas videoaulas e vamos falar sobre a carta do apóstolo Paulo a Filemon. Uma pequena carta ali no Novo Testamento, de apenas um capítulo, poucos versículos, mas muito interessante e extremamente importante, tratando de alguns assuntos muito relevantes. Vamos ver um pouco então sobre Filemon. Filemon era um membro muito importante da igreja de Colosso, segundo o versículo 1 e 2 da carta, e segundo também Colossenses 4, 9, onde ele é mencionado. A igreja se reunia na casa dele, nós vemos isso no versículo 2, e essa carta era direcionada para ele, para a sua família e para a igreja de Colosso. É uma das epístolas da prisão. O apóstolo Paulo escreveu enquanto estava preso em Roma, na sua primeira prisão, junto com Efésios, Filipenses e Colossenses. Filemon era um homem que havia salvo durante o ministério do apóstolo Paulo ali em Colosso. Provavelmente quando o apóstolo Paulo estava ministrando em Éfeso, na verdade, segundo o verso 19 da carta. Então, muitos anos antes dele escrever essa carta. Era uma pessoa rica, o suficiente para ter uma casa grande, que isso não era comum na época. Então, provavelmente ele era alguém influente, importante e rico financeiramente. Filemon também possuía um escravo, um homem chamado Onésimo, a razão dessa carta. Onésimo significa literalmente útil. O nome Onésimo quer dizer útil, e era um nome bastante comum para escravos da época. Então Onésimo era provavelmente alguém que nasceu escravo. Onésimo não era um cristão convertido na época em que ele foge de Filemon e rouba dinheiro da casa de Filemon, conforme o verso 18. Mas ele se converte quando ele encontra o apóstolo Paulo em Roma. Então Onésimo rouba o seu senhor, Filemon, foge dele e foge para Roma. É uma cidade extremamente grande para a época, muito populosa, onde ele podia facilmente ali sumir na multidão. E uma cidade cuja maior parte da população era de escravos. A maior percentual da população ali era de escravos, superando de pessoas livres. Então ele facilmente iria se perder no meio da multidão de escravos. Onésimo então ali encontra Paulo, é evangelizado, se converte e se torna cristão. O apóstolo Paulo chama Onésimo de filho na fé, por isso nós sabemos que foi evangelizado pelo apóstolo Paulo mesmo em prisão. E o apóstolo Paulo expressa muito carinho por Onésimo, conforme verso 10 e 12. E ele deseja mantê-lo ali em Roma, conforme o verso 13, onde ele estava prestando serviços ali valiosos ao apóstolo Paulo, que está em prisão. Mas ao roubar e fugir de Filemon, Onésimo ele quebra uma lei romana. Ele comete um crime. E Paulo sabe que essas questões ali são muito graves, muito sérias e precisam ser tratadas, precisam ser resolvidas. Então o apóstolo Paulo decide enviar Onésimo de volta a Colosso para acertar ali sua situação com Filemon. Junto ele envia Tíquico, que leva essa carta, conforme ali nós sabemos disso, conforme Colossenses 4, 7 a 9. Então nós temos esse contexto aqui, tratando da questão da escravatura, da questão ali também de uma resolução de relacionamentos, e vai tratar de perdão, de reconciliação e de amor. Os personagens que aparecem aqui é Paulo, Filemon e Onésimo. Filemon, o antigo dono, o antigo senhor de Onésimo. É muito estranho para nós usar esses termos hoje, dono, senhor, escravo, mas na época de Paulo nós precisamos compreender que o contexto do apóstolo Paulo é um contexto onde a escravidão ela
faz parte da cultura e da realidade da época, tanto que, como eu já mencionei, a cidade de Roma, a maior parte da população era de escravos e não de pessoas livres. Então é um contexto muito presente na cultura da época, e é um contexto aceito pela sociedade, e é um contexto regulado pela legislatura, né, da época. Então existem leis que regulamentam a questão da escravidão, né, leis que tratam ali da questão da escravidão. E não para abolir, mas para regulamentar e manter como algo legal, juridicamente legal. Tá? Então é esse o contexto dessa época. Onésimo é o escravo foragido, né? E se torna cristão. Agora é preciso entender que, apesar da escravidão ser algo legal, né, juridicamente protegido e regulamentado pelo Império Romano, é uma situação que não é acolhida pelo cristianismo, né? Nós vamos ver aqui, nós vemos no Novo Testamento tratando sobre isso, né? Jesus veio para nos libertar da escravidão do pecado. Então nós sabemos que a escravidão não é algo aprovado e aceito pelo cristianismo, por Deus, por Jesus Cristo, né? E pela igreja. Então, mas é algo que precisa ser trabalhado de uma maneira muito séria, mas precisa ser trabalhado de uma maneira também que não firam as leis da época. Então é uma questão muito delicada para ser tratada. Mas vamos ver como o apóstolo Paulo, como a palavra de Deus trata disso aqui em Filemão. Então é uma questão muito comum. Não, na verdade, no contexto do Império Romano quase não havia trabalho livre. Quase todo o trabalho, principalmente braçal, serviçal, era escravo, né? Os escravos na época podiam inclusive exercer profissões muito conceituadas, como a medicina. Então muitos escravos eram médicos, músicos, professores, artistas, até mesmo contadores, né? Então profissões que requeriam um alto grau de responsabilidade, de confiança, eram exercidas também por escravos, tá? Então praticamente quase qualquer tipo de serviço podia ser exercido por escravos. Então, do ponto de vista legal, eles não eram considerados pessoas, eram considerados propriedades ou até ferramentas dos seus donos. No ponto de vista legal e humano, né, era algo terrível, mas do ponto de vista profissional, eles eram aceitos em qualquer setor. Eles, então, como propriedade do seu dono, eles podiam ser comprados, vendidos, herdados, né, trocados. Era algo terrível, né, humanamente falando, absurdamente degradante. Por isso, a condição humana de pecaminosidade, ela é considerada uma condição de escravidão. Então, é algo absurdamente degradante que corrompe a natureza humana. Por isso que biblicamente, teologicamente, né, nós vemos Deus dizer que nós somos escravos do pecado, porque a condição de degradação aqui ela é comparável a, né? Então, mas nós vamos ver como é que o cristianismo vai tratar isso agora. O cristianismo, ele não vai confrontar a escravidão do ponto de vista jurídico ou legal, né? Então não há uma promoção de protestos e revoltas nesse aspecto, mas ela vai tratar, sim, a raiz, né, e minar os males da escravidão, transformando o coração do ser humano, tanto do escravo como do dono de escravo, né? Então, como é que o cristianismo vai tratar a questão da escravidão? Mudando o coração, tratando o ser humano de dentro para fora, como faz com tudo, né? Então vai trabalhar, vai transformar o coração do ser humano, de dentro para fora. É uma mudança cultural que começa a acontecer com cada indivíduo. É uma mudança cultural. O cristianismo pretende uma mudança de cultura, mudando
as pessoas que estão inseridas na cultura, para que a cultura seja transformada à medida que os indivíduos são transformados por Cristo Jesus, pelo Espírito Santo. Então, ao trabalhar, ao enfatizar a igualdade espiritual entre o Senhor e o seu escravo, ela derruba essa diferença, ela nivela as pessoas. Verso 16, aqui de Filemon. Também Gálatas 3:28, Efésios 6:9, Colossenses 4:1, 1 Timóteo capítulo 6, verso 1 a 2, ela elimina a escravidão, a condição da escravatura ali, colocando todos em pé de igualdade, declarando que em Cristo não existe escravo e senhor, não existe essas diferenças, porque todos são iguais ali. Em Cristo todos são irmãos, todos são filhos do mesmo Pai, todos são colocados em pé de igualdade, eliminando essas diferenças. Então Paulo deixa claro aqui em Filemon que no reino de Deus, Onésimo e Filemon são irmãos e não escravo e senhor. Ele começa tratando desse ponto de vista. Ele elimina todo o traço de ideologia escravagista ao afirmar que Onésimo é uma pessoa, um ser humano e não uma propriedade, no verso 16. No verso 8 e 9, Paulo mostra que a fé cristã exige que Filemon mude seu tratamento com relação a Onésimo. Mas o apóstolo aqui ele prefere agir de uma forma um pouco mais branda também, né? Enviando Onésimo de volta para que Filemon e Onésimo ali conversem e se entendam e haja uma reconciliação. Tá? Um tema teológico aqui abordado importante é o perdão, apresentado ao longo de toda a escritura do Novo Testamento. Mateus capítulo 6, capítulo 18, Efésios capítulo 4, Colossenses capítulo 3, trata a questão do perdão. E a instrução de Paulo, aqui ela fornece uma definição bíblica também de perdão, sem sequer citar a palavra perdão. Ele vai trabalhar a questão aqui em Filemon do perdão, está inserida, está na definição de tudo que ele está trabalhando, mas ele nem sequer usa esse termo. Um outro tema importante é a questão da igualdade, já mencionamos um pouco, mas aqui 1 Coríntios 7:22, o escravo que se converte, ele é livre em Deus, apesar de legalmente, juridicamente, ele pode até permanecer na condição de escravo, na questão do contexto da época e da cultura em que Paulo está inserido, mas em Deus ele é livre. Tá? Gálatas 3:28, todo ser humano é igual perante o Senhor, então aqui elimina, né, o conceito e toda a questão da escravatura. Efésios 6, 5 a 9, Deus não faz acepção de pessoas, então em Deus isso não existe. Colossenses 3, 22 e 24, Deus recompensa os que estão debaixo da escravidão, por isso devem ser um testemunho para os seus senhores. Então, trabalhando aqui a mudança cultural a partir da transformação dos indivíduos. É interessante ver, né, como o amor funciona e é trabalhado aqui em Filemon. Você vai ver uma imagem de um pequeno gráfico rápido aí, como o amor cristão funciona. O amor cristão em Filemon, ele busca o bem-estar alheio, verso 10. Ele acredita no melhor dos outros, verso 21. Ele leva os fardos pesados uns dos outros, verso 18. Ele trata os outros de modo sincero, verso 12. E o amor cristão, né, no verso 4, ele expressa a gratidão por aquilo que há de melhor nos outros. Então é assim que nós vemos o amor cristão expresso e praticado em Filemon. As principais doutrinas, né, teológicas que tiramos aqui é o perdão. Cristo dá o exemplo perfeito de perdão, verso 16 e 17. E a igualdade. O cristianismo mina e destrói os males da escravidão ao transformar o coração de escravos e dos seus donos, ao enfatizar a igualdade espiritual entre escravos e senhores.
verso 16, e dessa forma elimina a questão da escravidão. Glória a Deus por isso, né? O caráter de Deus expresso aqui é de um Deus perdoador e de um Deus imparcial, verso 16 e 17. O versículo-chave que podemos destacar em Filemão 16, ele já não é um escravo para você, e é mais que um escravo, é um irmão amado, especialmente para mim. Agora ele será muito mais importante para você como pessoa e como irmão no Senhor. Aqui o apóstolo Paulo, o Espírito Santo, ele eliminou completamente esse conceito da escravidão que considera a pessoa como um objeto, uma propriedade. Aqui ele está declarando que Onésimo já não é mais um objeto, uma propriedade, porque ele foi em Cristo agora. Filemão e Onésimo são iguais, são seres humanos, é um irmão, é uma pessoa. É interessante essa palavra pessoa aparecer aqui, porque aqui Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, está destruindo o conceito da escravidão, porque uma pessoa só é escravo porque ela não é considerada um ser humano, e sim uma propriedade. E aqui a palavra de Deus vem destruir completamente esse conceito. Glória a Deus. Cristo em Filemão, o relacionamento entre Paulo, Onésimo e Filemão ilustra de uma forma muito bela a mediação de Cristo no relacionamento entre o Pai e a humanidade. Paulo ele está disposto a restituir a Filemão os prejuízos causados por Onésimo, os prejuízos financeiros, a fim de promover a reconciliação entre senhor e escravo. Ele quer pagar o prejuízo, como Cristo fez por nós na cruz. A obra de Paulo nesse âmbito do perdão também retrata a força de que Deus concede aos cristãos para demonstrar compaixão e misericórdia em qualquer contexto. Glória a Deus por isso. E ficamos por aqui então com mais uma aula. Até a próxima. Deus abençoe.